Se existe um mundo onde não tem Messi e nem Cristiano Ronaldo, eu não quero saber, eu não quero estar lá. Eu quero estar aqui. Quero estar aqui. Porque um se tornou o maior artilheiro de Copas do Mundo. Até 2018 ele tinha 6 gols. Ele encerrou a participação dele na Copa de 2018 com 6 gols. E ele tem 18 nessa. É impressionante. E o outro não fica para trás. Fez 2 hoje contra o Uzbequistão, mas o homem é fudido, né? O homem não aceita. O homem não aceita ficar por baixo. Pois é, dois monstros, dois GOATs do futebol e mais uma vez se encontrando em um mundial de uma Copa. Cristiano Ronaldo, o primeiro e único jogador a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes. É impressionante. Chegou ao seu 10º gol, o número ainda não tá próximo, né, dos maiores artilheiros e tal, mas quem sabe nessa ele não encosta ali, não faz mais 2 na próxima, 2 nos 16 avos, tudo pode acontecer. Ele é a ponta final da lança portuguesa, né? Então a gente pode esperar com certeza mais gols aí dele. Pois é, e são dois jogadores que marcaram uma geração inteira, que quebraram praticamente todos os recordes possíveis e ainda vem quebrando mais ainda, continuam escrevendo uma história gigantesca, mesmo um com 39, né? E o Cristiano com 41, se eu não me engano. Sim. É, O idades Messi vai fazer 39 agora em julho, eu acho. idades que muita gente falaria que já não é mais para eles, que já passou a era deles, a geração deles, que já não tem mais vigor físico, mais mentalidade, não tem mais futebol. E até hoje eles vêm dando show, jogo após jogo, um pouco mais criticado do que os outros, né? Pela mídia principalmente, que é o Cristiano, sempre tendo que provar muita coisa, mesmo já tendo provado tantas coisas há muito tempo. Enquanto o Messi, lá na Argentina e em muitos lugares, é venerado como quase que religiosamente. O Messi, e aí a gente traz até essa manchete aí, né, que é muito impactante. A manchete é: Messi não decide mais uma em mata-mata de Copa, fim de história pela seleção. E aí ali embaixo, né, tá escrito que o Messi passou 5 minutos parado no meio do campo, né, ao fim do jogo da eliminação nas quartas de final, não, nas oitavas, contra a França, né, na Copa de 2018, Copa da Rússia. Jogadores das duas seleções foram até ele, né, até lá cumprimentá-lo. E ele seguia imóvel. Quando se moveu, foi para ir para o vestiário. Foi o primeiro dos argentinos a deixar o campo. Imagina, devia estar arrasado. O camisa Sim. 10 ainda vai se pronunciar, mas pode ter feito seu último jogo em Copa do Mundo nesta derrota por 4-3 para os campeões de 96. De 98, desculpa. Não estou enxergando muito bem. De 98. E essa reportagem aí, ela foi feita após o jogo, né? Então não se sabia ainda, mas eles estavam perdendo justamente para os campeões daquele ano de 2018. Pois é, aí a gente sai dessa manchete extremamente impactante para um Messi, agora em 2026, se tornando o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols em 28 partidas. O primeiro jogador a disputar 6 edições do torneio mundial e mais de 2.400 minutos jogados, 24 participações diretas em gols, já nessa Copa de 2026, e já somou 5 gols nessa Copa. Sim. Aí em 2018, cogitava-se que possivelmente ele nem jogaria a de 22. Ele já teria seus 34 para 35 anos, né? E que provavelmente nem estaria mais no seu auge físico ali para jogar de 22. Ele já estava num clima fim de festa lá no PSG, né? O trio com Neymar e Mbappé não estava dando muito certo, né? Alguns rachas no elenco. E aí depois a gente vê ele fazendo aquela Copa, né? Onde a seleção argentina jogou por música, eles acabaram sendo campeões. O Messi, que até 2018 era tido como um pseudo-ídolo, né? Ele era um ídolo hipotético da Argentina, porque na verdade ele era um grande jogador no Barcelona, o melhor, provavelmente, da história, já ali. E só que pela Argentina ele já tinha, inclusive em 16, naquela final que eles perdem para o Chile, já tinha cogitado se aposentar da seleção, dizendo que não era para ele, né? Era muito contestado pela mídia internacional, mas principalmente pela mídia argentina, dizendo que tinha a panela dele, que jogadores como Lavezzi, Mascherano, jogadores só iam sendo convocados por conta dele, né? Que ele que mandava na seleção, que ninguém tinha pulso, que ele era um fracassado. Ainda existia uma comparação quase que vigente com Maradona, né? O que hoje em dia pouco se fala, né? A gente quase não ouve mais falar dessas comparações com Maradona. Ele ganhando a Copa e vindo aí possivelmente para um bicampeonato esse ano. Essa comparação com o Maradona quase a gente não ouve mais falar. E, cara, é impressionante, né? Ele igualou nessa Copa
o recorde que era do Cristiano, que era de ser o único jogador a marcar em 5 Copas diferentes. Só que aí hoje o Cristiano dá um passo à frente e se torna o primeiro e único a marcar em 6 Copas diferentes. E aí a gente fica fascinado, porque quando a gente acha que um tá pulando muito, batendo um recorde, o outro vai lá e bate outro recorde. E aí o Cristiano tá a 25 gols de marcar o 1000º gol oficial. E são dois caras assim sedentos por recordes, por vitória, por gols, por performar, né? Por entregar. A gente achava que os dois poderiam ser reservas nessa Copa e os dois são titulares das suas seleções. Sim, e pô, o Messi, por muito tempo, sempre teve essas críticas, principalmente dos argentinos, que ele nunca conquistou nada, e a mesma coisa com o Cristiano Ronaldo. Sempre teve até ele conseguir ganhar o primeiro título com Portugal, mas o Messi dificilmente se envolvia em alguma polêmica, era sempre o jogador mais reservado, e ele só encontrou uma forma de rebater as críticas. Foi ganhando a Copa América em 21, e em seguida já a Copa do Mundo em 22, e aí tudo mudou. Messi subiu nem sei quantos patamares que ele subiu depois de ganhar essa Copa do Mundo. Muita gente já, como tu falou, nem compara ele mais com o Maradona. Não existe mais essa comparação. Já deixou para trás há muito tempo. Exato. Mas ainda assim, vamos tirar todo o peso. Esse cara aí que tá jogando não é o Messi. É outro jogador com outro nome, outra história. É impressionante o cara fazer um hat-trick no primeiro jogo, fazer 2 gols no segundo jogo. A sua seleção tem 5 gols e os 5 gols são dele. Ele é o artilheiro. E ele é um cara de 38 anos que vai fazer 39 daqui a 2 semanas. É Sim. impressionante. É muito impressionante. Aí quem vem atrás, Mbappé, auge físico, auge técnico, 26 anos. Haaland, 25 anos, auge físico, auge técnico. Dois caras que um joga no City, outro joga no Real Madrid. São os caras que estão passando trabalho para fazer os números que o Messi está tendo. Pois é uma diferença e uma característica que é absurda. Os dois, né, ainda estarem em alto nível com uma idade tão avançada. Provavelmente lá em 2018, né, a gente já olhava para eles. Na época eu acho que o Cristiano na Juventus e o Messi ainda no Barça. Mas a gente já pensava como é que seria a troca de bastão, né, dessa geração deles. Quem é que seriam os caras que viriam ali atrás? Se falava muito do Neymar e do Bale na época, né? Ainda talvez surgindo o Mbappé, o Vinícius. Me ajuda aí, talvez. Quem é que podia se cogitar na época que talvez seria muito grande também? Acho que é a geração do Pogba também, né? Que na época estava muito em Sim. alta. Mas é muito louco ver que esses caras, 8 anos depois daquela que possivelmente seria a última Copa, né, deles, os caras ainda estão aí performando dessa maneira, nesse nível, sendo incontestáveis, Sim. inoxidáveis. Pois é, e é difícil de entender, até fazendo um paralelo com isso que a gente está falando, que as duas seleções tratem os seus ídolos tão diferentes. Que a Argentina trata o Messi, como eu falei anteriormente, quase que religiosamente, como um patrimônio nacional. A Portugal não trata Cristiano Ronaldo assim. Como teve entrevistas há pouco tempo falando que eles não iriam correr para ele, coisa que a gente vê, se deixar o Depou, leva um tiro pelo Messi. Para pegar Se um joga na frente do exemplo, carro. para pegar um exemplo bem simples, de um jogador somente. Mas qualquer outro ali, os caras esperam ele para entrar em campo. No treinamento a mesma coisa. É uma veneração gigantesca. E com o Cristiano Ronaldo não acontece isso, né? Não dá para entender o porquê, mas parece que eles não têm essa idolatria por ele. Pois é, não, realmente é um ponto muito interessante, né? É uma dúvida que a gente tem que é difícil de explicar, porque quando parte dos próprios companheiros, né, fica-se essa pulga aí atrás da orelha. Por que que não o Messi na Argentina ele é tratado como uma entidade, né? Ele é uma instituição, ele é algo intocável, é inigualável. Eles têm muito respeito por Batistuta, por Maradona, caras que também conquistaram a Copa lá em 86. Mas o Messi ele é uma coisa além, né? Eles respeitam muito esse ídolo da geração deles. Eles têm assim até um receio muitas vezes de tocar no nome, parece. É algo impressionante, né? E por outro lado, essa semana, né, teve uma declaração do João Neves e eles criticam com naturalidade. Parece que os argentinos não têm essa mesma audácia. Sim. Pois Será é, que, será que muda com Portugal ganhando uma Copa do Mundo? Não parece, né, que mudará. não parece que muda porque quando ganhou a Euro e a Nations lá em 2016, não pareceu que mudou nada, né? É, Parece que acharam outro protagonista para aquela Euro que não fosse Cristiano Ronaldo. sim. A tentar tirar o peso, para não dar
esse título para ele. E o que não faz sentido. Não sei se não enxergam tanto ele com tanto protagonismo na seleção, mas é absurdo, os números dele são absurdos na seleção, assim, né? O Neymar, por exemplo, tem números muito menos expressivos que ele, comparado jogador com jogador, né? Não, mas para a seleção é muito grande. E o Neymar tem um grande respeito, né, pela geração brasileira, dos jogadores, eu digo, né? Sim, e aí ainda o João há Neves, pouco por tempo. exemplo, o João Neves, por exemplo, falou que ele é como um qualquer, que não qual foi o outro jogador também que perguntaram se ia passar? Acho que é um ponta direita. Me foge o nome agora. É um Francisco Conceição, talvez. Pode ser. Falou que não procura ele. Não passa, não é para ele, é para quem tá melhor posicionado. Pô, é uma resposta política, sabe? Mas a gente tá falando de uma entidade futebolística. Tu não precisa ser político para falar dele. Tu tem o direito de dizer, sim, e a minha primeira opção é o Cristiano, eu só não vou passar a bola para ele se ele estiver muito marcado. Tu tem esse direito de falar isso. Eu, pelo menos, acho, né? Que tu tem esse direito. Sim. Assim como os caras falam do Messi. Não, a Sim. bola é nele, ele é o melhor jogador, ele é o maior, ele é. Perguntaram pro Dibu, o Dibu falou, pô, tem que perguntar pra ele, porque parece que ele é que nem vinho, envelhece, só fica melhor. Então tu tem esse direito de elogiar nesse nível esse jogador. Porque esses caras são maiores do que, sei lá, então, eles ultrapassam, né, alguns limites que outros não ultrapassam. E parece que os caras de Portugal são muito políticos para falar dele, tiram o pé assim quando é para falar dele, não veneram ele, né, da mesma maneira. Quais outras seleções têm os seus Messi e Cristiano Ronaldo? Eu enxergo, por exemplo, essa é a última Copa do Modric, pelo menos é o que se espera. Outro cara inoxidável. Eu acho que ele significa para a Croácia algo bem semelhante ao que esses dois significam. Vou tentar pensar. Tu diz no sentido de veneração pela idade dele? Ou por ser entre aspas, uma salvação para a Croácia? Eu acho que salvação não, mas eu acho que até porque eu acho que Portugal não tem esse sentimento com o Cristiano. Então eu acho que é por ser um jogador um ponto fora da curva da história do país. Perfeito. Como é o Lewandowski para a Polônia, o Haaland, né? A Noruega, como é o Haaland, exatamente. Como era o Bale para o País de Gales, né? Sim. A França, por exemplo, não é um país que tem isso, né? Se tirar o Mbappé, que é um fora da média, tem outros. Não é só ele. Se tu tirar o Messi da Argentina, não sobra muita coisa. É um time comum, uma seleção comum, que com o Messi acaba elevando demais o nível. Exato, é isso. Talvez é que chega num momento bem diferente, mas é o sentimento que o brasileiro tem com o Neymar, por exemplo. Sim. Toda essa comoção para ele ir para a Copa e tal. Então, é um sentimento semelhante. Na verdade, a gente queria que o Neymar fosse o nosso Messi. O cara que o time jogaria para ele, o cara que estaria lá para fazer os gols ou dar assistência, né? Que o time jogaria para ele. A gente sempre cobrou isso da nossa seleção, porque a gente sempre soube que o Neymar era o nosso ponto fora da curva. Sim. E aí a gente está vendo o cara aí possivelmente se encaminhando para uma Copa do Mundo, onde ele vai jogar poucos minutos. Quando jogar, já perdeu os 2 primeiros jogos. É um fim trágico assim para ele na seleção. A gente não sabe se ele pode render mais alguma coisa por algum tempo aí nos próximos anos em algum clube, né? Mas a gente vê ele tendo um fim trágico na seleção. A gente espera que o universo futebolístico e os deuses do futebol estejam preparando um final diferente para ele do que a gente parece poder imaginar, né? Pois é, o Harry Kane tem muito isso também, né? É um jogador que é muito venerado na Inglaterra. Tem outros jogadores, mas acho que não chegam ao nível dele. Sim. A Costa do Marfim tinha isso com o Drogba. Né? Claro que era uma geração boa, tinha o Yaya Touré, tinha o Gervinho, né? Mas com o tamanho que o Drogba tinha, era difícil de pegar, né? O próprio James Rodrigues, que a gente falou mais cedo, para a Colômbia, que é um jogador que só joga na seleção. Em clube é sempre uma polêmica atrás da outra, que não treina direito, que não tá sempre fora dos jogos, mas só na seleção ele tá sempre rendendo. Tu viu algum jogo da Colômbia nessa Copa? Não cheguei a ver. Eu não vi ainda, eu ia te perguntar se ele já estreou. Não cheguei a ver. A Colômbia joga hoje, inclusive. Tem que ver. E depois pega Portugal na próxima rodada. Vamos ver aqui se tem mais algum. A Holanda. A Holanda já teve, né? O Robin, o Van Persie. Teve uma geração boa ali também, mas agora eu acho que é um time bem coletivo, né? Sim, a própria Bélgica com Hazard, com De Bruyne. Sim. Tem alguns jogadores, mas acho que não. Hoje talvez seja o De Bruyne, né, da Bélgica. Acho que sim. Pode ser, né? O Japão tem o Kubo, tem o Mitoma, são 2 jogadores japoneses, né? O Mitoma não tá nessa Copa, foi cortado por lesão. Sim. Não sei se... Claro que não tem o tamanho, né? O Kubo não tem o tamanho que esses outros que a gente comentou. Claro.
A Suécia tem um time bem equilibrado também, né? Tem o Gyökeres e o Isaac, dois grandes atacantes, mas ainda não com esse tamanho. O Salah pro Egito. Perfeito. O Salah pro Egito pode ser esse cara. A Espanha é uma geração nova. Acho que não tem nenhum cara do tamanho Eu que acho se que tinham que o antes, né? Yamal não chega nesse tamanho todo. Não com o Sendo mesmo nível ainda. tanto que ele não jogou a primeira fase e quase não é Primeira assunto. rodada? É a primeira rodada. Quase não. Diferente, por exemplo, do Neymar, que também não jogou os primeiros jogos e todo mundo só fala dele, só querem ele. Sim. Tinha uma possibilidade do Suárez vir para essa Copa, né? E aí o Bielsa acabou cortando as asas dele, né? Sim, Quando começou o trabalho dele pela seleção. Tem o Taremi, do Irã, jogador que era do Porto, acho que já jogou, estava por último na Inter de Milão também, já jogou pela Turquia, eu acho. Taremi é um bom centroavante, eu acho que é o capitão também do Irã. E eu acho que é esse cara pro Irã. Na Bélgica, como a gente já falou, né? Provavelmente seja o De Bruyne mesmo. Nova Zelândia tem o Chris Wood, provavelmente dos neozelandeses seja o jogador mais famoso do momento, assim, né? Que joga num time da Inglaterra, fez a sua carreira na Europa. O Mané para Senegal, que também é uma sim. geração que está mudando, né, bastante aí, mas eu acho que ainda é esse cara, é o 10 de faixa, né? E aí talvez no Uruguai seja o Valverde, né? Mas não com o peso ainda, nunca ganhou nada pela seleção, um jogador Sim. não tem esse peso ainda, talvez. O Alaba na Áustria é um ídolo, né, do país. E é isso, então. Pois São é. basicamente esses outros jogadores que podem ser comparados aí, né? A idolatria que se tem por Messi e Cristiano também, em suas Perfeito. seleções. Perfeito. E voltando para esse assunto, eu acho que a principal diferença entre Messi e Cristiano Ronaldo hoje é uma Copa. Que todos os outros recordes, tem um recorde que o outro não tem, que o outro não conseguiu chegar, mas eu acho que a principal diferença é a Copa. E é o que faz chegando a uma conclusão, eu acho que é o que faz o Messi ser venerado como ele é na Argentina e o Cristiano Ronaldo não ser ter essa veneração toda lá em Portugal. Acho que é o principal motivo para isso e talvez ele consiga, o Cristiano Ronaldo consiga reverter essa situação nessa Copa, porque a seleção de Portugal também não é ruim. Não, a seleção é muito boa. Socou um 5-0 hoje no Uzbequistão, né? Tinha empatado o primeiro jogo. E até para o pessoal deixar nos comentários aqui, se o Cristiano ganhar essa Copa, a discussão do melhor da história volta? Porque para Eu mim acho, volta. eu acho que volta. Tem grande chance de se equipararem ali de novo. Para mim volta, porque o Cristiano tem mais Champions, foi artilheiro de Champions, tem uma história muito grande também em questão do milésimo gol, tem toda essa história aí. Eu acho que não é, não é melhor da história, é maior a discussão. Perfeito, Porque perfeito, melhor eu acho que é ponto de vista. Tem perfeito, gente que vai preferir o estilo de um, outro estilo de outro, até poderia ser um goleiro, um zagueiro, o melhor da história, né? Até porque é uma discussão injusta com jogadores defensivos, né? Jogadores de sim, meio, de defesa. Por sim. exemplo, o Gold da Espanha é o Iniesta, que é um segundo homem de meio campo. Mas é o Gold da Espanha. E se, Agora, vai, Agora, a discussão é maior, porque a história do Cristiano Ronaldo, de tanto de superação e de todos os títulos e recordes que ele bateu, eu acho que ele ganhando uma Copa do Mundo, principalmente jogando como titular, como ele vem jogando, né? Ele vai ser um dos protagonistas. Ele é o capitão, ele vai levantar a taça, assim como o Messi levantou 4 anos atrás. Eu acho que a discussão volta e vai ser muito legal, hein? Esses dois encerrarem a carreira com essa discussão aí. sim. E se o Messi ganhar, ele se equipara com o Pelé para ti? É uma discussão complicada porque a gente é de uma geração que a gente não viu, né? A gente só vê fita do Pelé. Eu diria que se o Messi ganhar, ele ultrapassa o Pelé. Mas eu aceito críticas em relação a isso. Porque eu sei que quem viu o Pelé provavelmente acha que ele é até melhor que o Messi. Mas a nossa geração tem o dever de defender essa instituição. E Perfeito. para mim, se ele ganhar esse bicampeonato aí, ele ultrapassa todas as outras comparações. Perfeito. Eu concordo. Eu acho que é discutível, mas na minha opinião também, se ele conseguir ganhar, principalmente por ser um bicampeonato, ele acaba ultrapassando ou ficando no mesmo nível, para não ter uma discussão tão grande. Sim. Mas, No mas mínimo, né? No é mesmo nível. perfeito, no mínimo. Eu acho que talvez uma geração mais antiga que realmente viu o Pelé jogar tem uma opinião totalmente diferente. E talvez até por Pelé ser brasileiro, tem essa veneração tão grande e acabam colocando ele num lugar que é indiscutível. Qualquer coisa não é comparado com o Pelé. Porque Pelé é adjetivo, reinventou o futebol, que o futebol era um antes e outro depois de Pelé. Então,
O pessoal mais antigo tem essa, essa memória mais recente do Pelé, que a gente acaba não tendo. E por outro lado, eu acho que, embora tenha mais seguidores em rede social, o Messi é uma personalidade muito mais popular do que o Cristiano. Sim. O Cristiano talvez seja mais vendável, mas eu acho que o Messi é mais popular, porque o Messi tem uma personalidade diferente. Ele é mais restrito, ele é mais tímido, né? Ele tem uma personalidade mais adorável do que a do Cristiano, que é um cara de marcar presença, de dizer que é o melhor, de acreditar em si mesmo, né? Mas uma das frases que eu mais gosto porque eu também já fui um hater do Cristiano Ronaldo, é que o Cristiano Ronaldo é tão bom, que comparam ele ao Messi. E eu acho que seria muito bonita essa história, principalmente dos dois, né? A cidade que eles estão chegando, nesse nível da carreira, terminar com um título do Cristiano para eles encerrarem a carreira e essa discussão permanecer por muitos, muitos anos. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa teu like. Bolão, palpitômetro da terceira rodada. Vamos Noruega e França. Vai ser um joguinho bem pegadinho. Vai Baita jogo, você. vamos ver. Eu acho que a França vai passar. 3-2, França. Senegal e Iraque. Joguinho feio, hein? 1-1. Cabo Verde e Arábia Saudita. Cabo Verde tá bem, hein? Clássico. 3-1, Cabo Verde. Ó. O Verde vai estar bem louco. Uruguai e Espanha. Joguinho legal também de ver, hein? Joguinho bom, hein? Mas acho que Sexta-feira, 9 da noite. 2-1 Espanha. Um joguinho bem jogado. Nova Zelândia e Bélgica. O joguinho bom também. Acho que a Bélgica vai ganhar. 1-0 no Bélgica. Egito e Irã. Pesadelo. Um jogo bom pro Salah fazer gol. 2-0 Egito. 2-0 Egito. Noruega e França. Vai ser bom jogo, hein, Tchê? Cara, esse jogo aqui vai ser 3-3. Senegal. 3-1 no Iraque. Cabo Verde, 2-0 na Arábia Saudita. Uruguai, olha, eu acho que esse jogo não vai ser tão difícil. O Uruguai só atrás da linha da bola. Vai ser 3-1. Nova Zelândia e Bélgica. 2-1 Nova Zelândia, Bélgica. E Egito e Irã. Feio esse jogo aqui, tia. Vai ser 3-1 Egito. Quanto 3-1? Pois é. 3-0 Egito. 3-0 Egito. 3-0, o Irã teve um gol anulado. Teve. Fala pra gente aqui nos comentários o teu palpite para essas partidas da terceira rodada da Copa do Mundo.